Só Ele merece, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Irmãos, o assunto que eu vou tratar hoje é porque temos, nesses últimos dias, recebido do Senhor, mais uma vez, a tristeza do coração de Deus. Então iremos falar sobre o povo de Deus na terra, assunto que os irmãos já têm ouvido, mas vamos comparar também Israel no tempo dos profetas, no tempo dos reis, como eles se comportavam, e como também o povo religioso, o povo que toma o nome de Deus e o nome de Jesus nos seus lábios, estão se comportando. Isso, claro, não vamos falar da minoria, pois os que estão andando de branco com o Senhor são a minoria. As pessoas, elas têm muito assim, aquela preocupação, de olhar ao seu lado. Tem sido muito difícil encontrar pessoas negando-se a si mesmo, se colocando na obra de Deus integralmente, Então, irmãos, nós vamos ficar de pé e vamos ler um versículo no livro do profeta Oséias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Irmãos, precisamos atentar para a palavra, porque ela se repete, viu? A mensagem de Deus se repete. O que Deus falou para o povo no passado, Ele continua a falar. Sabe por quê? É o mesmo Satanás, é os mesmos capetas, é os mesmos pecados que estão na terra. Morre um homem, morre mulher, morre jovem, nascem outros e aprendem os mesmos caminhos. Poucos são os que negam-se a si mesmos e aprendem de verdade o caminho. Nós não podemos ser religiosos, mas servir ao Senhor com alegria, como diz no Salmo 100. Tudo que fizermos, fazer com alegria, satisfação, para não ser um religioso. Pronto, cumpri hoje o meu dever religioso, nem preciso mais fazer outras tarefas. Não é esse estilo de vida. A nossa vida tem que ser agradável, aprovada pelo Senhor. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é importante nós atentarmos e estarmos acordados. Diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme. Perdão, irmãos. Oséias 10. Glória a Deus. Perdão. Aleluia. Vamos ler novamente. Amém. Oséias 10, 1. Diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. Seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Até esse versículo 2, porque eu vou falar o restante do assunto em palavras mais simples. Irmãos, Deus não dá nada pela metade. Ele não dá uma bênção faltando algo. O Senhor dá sempre além do que imaginamos, ou do que pedimos. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Poderoso é o Senhor para nos dar muito mais abundantemente, além do que pedimos ou do que imaginamos. Às vezes pedimos algo, mas o Senhor dá muito mais além, que vai ser útil para outras coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus, então, quando deu uma terra para a nação de Israel, deu uma terra abençoada. Já estive lendo sobre a terra mesmo de plantar de Israel. Eu já estive lendo que a terra de Israel realmente tem algo ali maravilhoso, que tudo que plantar naquela terra dá maravilhosamente. Glória a Deus. Deus não tem abençoado tanto por causa dos
pecados e transgressões, falta de compromisso com a verdade. Mas o Senhor disse para a nação que deu o melhor da terra para eles. De todo o globo terrestre, Deus deu o melhor lugar. Glória a Deus. Tanto é o melhor lugar que Jesus, quando voltar para reinar aqui na terra, ele vai reinar lá. Os anjos irão buscar os sobreviventes da grande tribulação, que muitos pensam que é o arrebatamento, não é? Os anjos serão enviados dos quatro cantos da terra, de uma extremidade da terra a outra, a buscar, não é, os sobreviventes da grande tribulação. Isso está em Cantar Salomão, capítulo 2. Aleluia. As pombas escondidas nas fendas das rochas, para levá-los para Jerusalém, de toda a tribo, nação e língua. Será um povo só. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus deu a melhor parte da terra para a nação de Israel. No entanto, ao invés deles serem gratos a Deus, está sempre no culto, no templo adorando, sempre fazendo de coração. Crescia no coração dos israelitas o egoísmo, egocentrismo, o pensar só: coitadinho de mim, eu preciso, estou necessitado, tenho que crescer, tenho que ser próximo, tenho que ser rico, tenho que correr atrás. É o pensamento de hoje. Eu estou levando para o que o povo no passado também pensava, porque o pensamento do homem é sempre má continuamente. Gênesis capítulo 6. Glória a Jesus, é verdade. Não muda, o ser humano não muda, só muda quando o Espírito Santo toma conta, quando a pessoa abre o coração e deixa o Espírito Santo segurar no volante, ligar o carro e dirigir a vida. Aí o homem é diferente. Mas ultimamente estamos vivendo uma época da igreja chamada Laodiceia. Ela não é quente nem fria, é morna e será vomitada na grande tribulação que está chegando aí. Aqui diz que Israel como uma virgem, uma videira, pé de uva bonito, cheio de cachos bonitos, ramos frondosos, grandes, mas produzindo frutos para eles mesmos, produzindo fruto para si próprios. Quer dizer, aproveitavam todo o tempo só para a ganância material. O tempo de adoração, de buscar a Deus, o interesse, aquele momento de devoção, de alegria, foi morrendo e foram esquecendo. Conforme a terra produzia, conforme eles se enriqueciam, se enchiam dos costumes dos vizinhos, das nações vizinhas, eles iam deixando as coisas do Senhor de lado. Como o jovem que está na igreja, não é? Ele se anima porque vê outros jovens. Eu fui dessa época, eu tive em algumas igrejas, fui presidente de mocidade nas igrejas, como eles dizem, 5 vezes. Então eu vi isso de perto, na palma da minha mão. Os jovens se incentivam quando tem outros jovens. Se um grupo sai, fica um monte triste, porque a alegria deles é só aquele grupo de cantar, fazer aquelas reuniões, ensaios, brincadeiras e risadinhas. É isso que ocorria. Mas verdadeiros jovens nós também vimos na nossa época, que tinham interesse pela santa palavra de Deus. Foram jovens que cresceram, casaram, estão de pé até o dia de hoje. Eu era um deles. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Porque nós não estávamos aproveitando a boa terra para dar fruto para nós. Nós estávamos aprendendo a morrer a cada dia para o mundo. Amém. A negar as nossas vontades. Aleluia. Quantas vontades vocês têm? Vocês têm muitas vontades. Não nega não, porque vocês têm. Eu tenho, vocês têm. Tem hora que eu tenho uma vontade imensa de tomar água, porque a sede está forte. Quando eu como, por exemplo, peixe, 2 horas, 3 horas, quando eu almoço, às vezes, chega essa hora, eu estou cheio de sede. O peixe dá uma sede, não sei por quê. Mas muitas vezes eu nego a minha sede, fico firme aqui pregando e não quero saber. A boca fica seca. Quando terminar, eu vou beber água. Porque se o Espírito está operando, está me usando, eu nego a mim mesmo. Eu vou negar a mim mesmo. Aleluia. Eu não esqueço uma vez a irmã Socorro, ela contando, está ali, né? Que ela estava falando de Jesus para uma pessoa, na casa de uma pessoa, não sei, na sua casa, perto de uma janela, não lembro bem. E os mosquitos estavam lhe picando, sugando todo o sangue, coitada da irmã. A vida já não estava fácil. E ela disse porque a palavra que estava sendo dada ali, ela aguentou firme ali, os mosquitos picando ali, e ela firme. Glória ao Senhor Jesus. O que ela fez, negou-se a si mesma.
Se uma pessoa pode fazer isso, então quanto mais outros desejos e sentimentos que brotam nos nossos corações. Infelizmente, a nação de Israel olhava muito para os vizinhos, nações vizinhas. Sabe quando você olha para o seu amigo, seus parentes, que estão fazendo alguma coisa interessante, que você também pode fazer, e que aquilo te chama a atenção, rouba a tua tranquilidade, você quer ter o que ele tem, quer conquistar o que o fulano conquistou? É nesse momento que você começa a se desviar, torna-se um desviado dentro da igreja, um desviado fora da via, fora do caminho, porque desviado é fora da rua, fora da estrada. Aleluia, Pai. Quantos estão nas igrejas reunidos? Estão desviados de Deus, afastados de Deus. E quantos que estão, como dizem alguns pregadores, inventam sempre palavras novas, desigrejados, desigrejados. Mas estão desigrejados, eu conheço desigrejados que não congregam em igreja profana nenhuma, graças a Deus, mas que estão na presença do Senhor, mais do que esses líderes que estão dando fruto para si mesmos, buscando a sua própria glória. Israel buscava a sua glória. Aleluia. E ela queria ser igual às outras nações, ou superior em bens materiais, em posições. Tanto é que tinha muitos falsos profetas. Conforme a glória de Israel financeiramente, materialmente crescia também o número de falsos profetas, buscando posição para serem vistos pelos demais. Glória a Deus. Geralmente igrejas grandes têm isso. Alguém quer cantar lá na frente, alguém quer dar um testemunho, alguém quer pregar. Para quê? Porque a multidão está lhe olhando. Se eu quisesse isso, irmão, não estaria lá no sertão de Pernambuco, nem aqui, escondido aqui em Marambaia. Aleluia, Jesus. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Glória a Deus. Se eu tivesse gravado, eu podia provar para vocês os convites que eu já recebi para ir para lugares, né, com um pouquinho de gente igual aqui não. Verdade. Mas eu não busco a minha glória. Glória a Deus. Não estou dando fruto para mim mesmo. Eu nego a minha vontade. Amém. Já neguei muitas vezes. Glória a E os Deus. irmãos também têm negado e vão continuar negando. Glória ao Senhor Jesus. Mas o que está acontecendo hoje nos últimos dias, o que está acontecendo é que o povo de Deus, como Israel, foi muito abençoado em tudo. Só que ao invés de estar aos pés do Senhor em oração, em jejum, em adoração, em louvor, cantando dentro dos seus lares, querem cantar no templo para todo mundo ver. Mas dentro de casa ninguém canta, ninguém adora, ninguém dobra o joelho, ninguém busca em jejum e oração. Deus quer isso. Amém. Porque Ele ainda está procurando quem está adorando Ele em espírito e em verdade. Glória. Aqui dentro eu sou pregador, lá fora eu não sou. Irmãos, eu gosto de pregar muito mais lá fora. Amém. Como essa semana, Deus me deu uma grande oportunidade. Sempre quando eu venho, né, sempre onde eu vou, eu canto. Deus está dando oportunidade. Nós estamos sempre abrindo nossos lábios para falar das grandezas do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Conforme o Jesus. Espírito vem nos dando, porque nós somos autoridade para pregar. Deus escolheu os irmãos, a mim, para pregarmos a palavra de Deus. Aleluia. Não podemos ficar calados diante de ninguém, nem do seu doutor, nem do policial, nem daquele que rouba. Falar do santo amor e falar da vida eterna, falar da oportunidade que Deus dá ao homem de livrá-lo do inferno. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar o homem da condenação eterna. Primeiro Deus salva o homem de quê, irmãos? Só os daqui, só os daqui. Hã? O pecado. Exatamente. Perdoa o pecado. Exatamente. Glória a Jesus. Muito bem. Glória a Jesus. Primeiro Deus salva o homem dos seus pecados. Salvar é livrá-lo, libertá-lo, lhe dar condição dele não ser mais propício ao pecado, se deixar levar pelo desejo pecaminoso de errar contra Deus. Deus salva o homem disso, lhe dando conhecimento da palavra, ele enchendo do Espírito Santo, do amor de Deus. Salvo disso, ele começa então a caminhar, entender e já receber a vida eterna. Porque é quase que automático. O homem é salvo do pecado, automaticamente ele já está debaixo da graça de Deus e fugiu debaixo da condenação. Porque a Escritura diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Glória a Deus, aleluia. Claro, isso tem que estar ecoando dentro de nós, para nós nunca esquecermos da palavra de Deus. Irmãos, então estamos deparando com essa situação no mundo. Eu creio que eu não vou terminar o assunto hoje, porque há muito o que falar sobre isso. Muitas igrejas estão como a igreja de Laodiceia, buscando o que é seu. Por isso não conseguem pregar e não querem pregar a verdade genuinamente. Porque a palavra de Deus vai de encontro contra os seus ideais, contra
contra os seus pecados, contra as suas ganâncias, contra os seus interesses. Aleluia. Aleluia. Por isso não podem pregar nem em público, nem quanto menos em televisão. Aleluia, Jesus. Televisão é mensagem de enganação. É verdade mesmo. E o povo de Deus embarcou nesse Titanic aí, que vai afundar. A todas as classes, a média, a baixa e a alta, tudo pulando, tudo bebendo, tudo se alegrando dentro desse navio. Mas ele vai afundar. Deus está avisando: sai dela, sai dessa Babilônia. Sistema religioso, sistema político, sistema financeiro, tudo junto, é uma bola de neve junto, é o sistema babilônico que está no mundo. É verdade, Senhor. Você sabe onde é que está a Babilônia? Quer saber onde é que está a Babilônia? Em todo lugar. Quando a Escritura diz aí, Apocalipse 18, sai dela, povo meu, sai dela. A Babilônia já tinha sido destruída naquela época, mesmo no tempo dos apóstolos. Sai dela. Então onde estava a Babilônia? Naquela época a Babilônia era um sistema que Roma tinha implantado. E foi implantando, cada vez mais ela foi tendo ideias, a ponto de colocar, por exemplo, não é? Natal, um monte de coisa em datas que eram comemoradas para aqueles deuses pagãos, e um monte de misturas. Adoração aos apóstolos, aos santos. Não sei como que ela não colocou adoração ao profeta Isaías, né? A Moisés. Não sei como que não fez isso. Mas inventou um monte de santo para que os católicos venerem e adorem, buscando glória para si mesmo, porque isso rendia e rende até hoje vendas de objetos. Igrejas evangélicas e igrejas católicas têm que se converterem ao verdadeiro evangelho, ao amor, amar as pessoas, abandonar um monte de doutrinas, um monte de coisas que criaram e obrigam as pessoas a acreditar e tornam estas coisas sagradas e santas, enganando o povo. E o povo, por não ter conhecimento, considera tais coisas sagradas e santas. Quantos objetos do meio católico e no meio evangélico se tornaram santos? Objetos, pedaços de coisas que não têm vida nenhuma, como diz o Salmo. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Precisa que alguém os leve. Quantos vídeos na internet os padres levando a estátua de senhor deles, de repente a estátua cai na cabeça de um, bate no chão, quebra tudo. Será que eles não conseguem entender e ver que isso não agrada ao Senhor? Temos visto no meio evangélico também. Eu não sou evangélico, sou cristão, eu não sou evangélico, e os irmãos não são evangélicos. Você é evangélico? Não, não sou evangélico, não. Nós não somos evangélicos, estamos fora desse sistema. E cuidado com o sistema, hein? Se entrar nele, cuidado, pode ficar perdido igual uma mata, hein? Os irmãos aí até tem que ter muito cuidado. Quero falar depois com os irmãos a respeito da irmã Marlene, porque eu um sonho aí, não muito bom. Não muito bom. Tem que ter muito cuidado. Denominação tem sido uma perdição. Muita revelação, muita coisa enganosa, que a pessoa vai indo, quando vê, já está embriagado, está perdido no meio da floresta. Não sabe o caminho, como voltar mais. Quando Deus me livrou, me libertou da denominação, Deus me deu uma revelação que eu saí embriagado, carregado por dois irmãos, de dentro do templo para fora. Aquele dia em diante, a embriaguez foi saindo. Eu nunca mais quero me envolver, porque é um sistema prisioneiro. Se pregassem a palavra, se renunciasse às suas vaidades, se renunciasse aniversário de pastor, aniversário de conjunto, festa junina dentro de igreja e um monte de coisa imunda dentro das igrejas, se tornaria um povo muito mais limpo e santo. Se renunciasse esses programas de televisão que ficam vendo dentro de casa e um monte de outras coisas. Por isso não podem pregar, não tem unção para pregar, não tem vida. Aleluia, Pai. Eles não podem testificar de algo que eles gostam. É verdade. Deus queria que a nação de Israel fosse exemplo para as outras nações. Deus queria que o povo fosse santo, separado, um povo amoroso, abençoado, rico, sim, eles iam enriquecer. Deus disse isso, está lá em Malaquias, que se eles deixassem de roubar a Deus e trouxessem as ofertas e os dízimos, eram duas coisas, ofertas e dízimos, Deus ia repreender o devorador, é promessa. E um monte aí de pregador do diabo dizendo que isso aí não é de Deus. Se você ouvir esse vídeo, nunca mais você vai dar dízimo. São mentirosos.
Eu tenho testemunho vivo meu, da minha vida, da irmã Hélia, de muitos irmãos aqui. Fabrício, esposo da irmã Bárbara, quando uma vez ele deixou dar o dízimo, levou lá uma falta lá no dinheiro do banco, né? Deu dinheiro a mais. Eu lembro disso como se fosse hoje. Aí quando ele me chamou para conversar comigo, foi muito maravilhoso. Ele pediu perdão a Deus e se reconheceu o erro. Deus fez a mulher, depois de um dia, 2 dias, voltar para devolver a quantia. Isso é maravilhoso, irmão. Aí eu vou acreditar nesses homens aí, com a aparência de que são professores, são doutores conforme a concupiscência do povo, como Paulo profetizou, e nos últimos dias aparecerão doutores. O povo ia amontoar doutores, porque iam ter comichão nos seus ouvidos. Quer dizer, as pessoas seriam incomodadas pelo seu egoísmo, e então elas buscam pessoas que preguem a mensagem adequada a elas. É claro, renúncia é diferente. Você renuncia e você ouve a mensagem como Deus quer que você ouça. Mas se você quiser uma mensagem distorcida, Deus envia uma pessoa para distorcer a mensagem para você. Está escrito isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e também está escrito lá no livro de Ezequiel. Deus envia o espírito do erro. Quer, Deus envia. Ah, mas Deus faz isso? Deus não é bom? Olha, lê a Escritura. Glória a Deus. Já que, olha, se você não amar as coisas de Deus, a palavra de Deus, olha, Deus pode entregar o teu sentimento perverso. Permitir o demônio começar a revelar um monte de coisa achando que é Deus e não é Deus. Prodígio. Prodígio que acontece. Profecia que o profeta falou e aconteceu. É prova de que Deus está no meio? Não. Por que não? Se ele falou uma profecia e se cumpriu a profecia. Porque respondeu segundo o coração deles, o ídolo deles. Pois está escrito lá em Deuteronômio. Se algum profeta levantar e fizer algum prodígio, e o tal prodígio suceder, ou a tal revelação, a profecia acontecer, e disserem, vamos seguir outros deuses, não vale porque o Senhor nos prova. Quer dizer em Deuteronômio 13? Quer dizer o seguinte: está vendo revelações, a revelação está acontecendo, a profecia está acontecendo, milagre está acontecendo, mas a mensagem é distorcida, a mensagem é outra. Cuidado, sai desse meio. Já não é para a glória de Deus. Sai desse meio. Já não é para Cristo. Eu estou tão carejado com isso que não vem me falar com o nome de revelação e profecia, aonde não prega a verdade, aonde distorce a palavra, ou onde o culto todo é blá blá blá, roda roda, cai no chão e não tem o ensinamento da palavra. Os apóstolos, quando se reuniam, eles tratavam da palavra. Glória a Deus. A palavra. Porque quando você fala da palavra, os demônios estremecem, porque a palavra é Cristo. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo Santo. Aleluia. É por isso que o diabo conseguiu colocar, aleluia, no lugar da palavra, do ensino, assuntos e movimentos que não é do Espírito Santo, irmãos. Satanás sabe que se o povo ouvir a verdade, conhecer a verdade, ele vai sair liberto do culto. É verdade. Aleluia. E se ele voltar novamente, ele vai ser liberto. Ali está o irmão Ricardo aí, levanta a mão, irmão Ricardo, é você mesmo, está vendo? O irmão Ricardo chegou aqui e perguntou, ele estava com os olhos pretos, tomando remédio, tarja preta, até os olhos estavam pretos. Estava igual um robô, andando assim, ó. Aleluia, aleluia. Perguntou para mim, o que eu faço para... Ele queria ser liberto, quanto que eu tenho que dar? E estava tão acostumado a quem dá mais nessas igrejas, que já veio me perguntando isso. Eu disse, aqui você não tem que dar nada. E a caixinha ali, as pessoas colocam ali, mas o que eu faço? Você vem aos cultos, senta, vai ouvindo a palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade é a liberdade. Foi isso, Ricardo? E daí ele não está liberto. Não toma mais remédio, não toma nada. Não fizemos fogueira santa, não ungimos chavinha, não ungimos remédio, não mandamos tomar água benta, não mandamos correr 7 vezes e descer 7 vezes, nada disso. Simplesmente ouve a palavra e põe em prática, que a cura vai brotar rapidamente. É profecia, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, como eu gosto dessa passagem, oh glória a Deus, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.